Billy Graham tem uma frase que eu amo, ele diz que eu já li o último livro da Bíblia, fique em paz, vai terminar tudo bem. Se cremos que a palavra é a verdade, a gente precisa entender que toda a história já foi escrita. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de cada um deles existir. A gente que fala: pastor, mas se Deus já escreveu todos os meus dias, isso não fere o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio está em você poder escolher viver o que Ele preparou para você ou não. O livre-arbítrio está em você mergulhar na jornada que Deus já desenhou para você ou não. O livre-arbítrio, irmão, eu recebi uma resposta quando era novo convertido, que eu acho que é uma das melhores analogias para a gente entender o livre-arbítrio. Eu era novo convertido e eu falei para um cara que estava me discipulando, eu falei: Júnior, como é que funciona o livre-arbítrio? O salmista diz que todos os meus dias foram escritos, eu já estou predestinado a viver, qual que é a minha liberdade? Ele falou: imagina que você pegou um avião, esse avião tem um destino final, ele tem um combustível para chegar até lá, ele tem um plano de voo para chegar até lá, e o piloto vai te levar até lá. O livre-arbítrio está em você a qualquer momento abrir a porta de emergência e pular. Você pode fazer do seu jeito, ou você pode fazer do jeito de Deus. Você pode viver a tua vontade, você pode viver a vontade de Deus. Irmão, eu te garanto, a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Alguém recebe isso? Diga amém. Vocês estão comigo ainda? Queria falar sobre batalhas, porque um púlpito que não fala de batalhas é um púlpito que está entretendo. A redenção aconteceu porque uma batalha aconteceu. Jesus tocou o Hades antes de assumir aos céus. Jesus tocou o Hades antes de revisitar a igreja. A vida precisou morrer para que a gente pudesse viver. Irmão, a beleza dos céus foi coberta de dor. Evangelho fala a respeito do Filho de Deus sendo humilhado, rasgado, entregue, mas também fala a respeito do Filho de Deus ao terceiro dia ressuscitando entre os mortos, reacendendo. Evangelho fala de avivamento. Evangelho fala de vitórias, mas não há vitória sem que haja batalha. A vitória da cruz é porque houve crucificação. A vitória que você vai enfrentar é porque algumas batalhas vão acontecer. O milagre da cura é porque existem doenças. O milagre da provisão financeira é porque existe falta. O milagre da paz que excede todo entendimento é porque o medo nos cerca. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte. Geografia exterior, ele fala: mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Intimidade. Irmão, o que vai definir a nossa história não é o que nos cerca, é o que nos preenche. Você pode ter um caos do lado de fora, mas existe paz do lado de dentro. Você pode ter cenários de sombra e morte do lado de fora, mas existe um Deus que te protege do lado de dentro. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Alguém de verdade crê nisso? Não tem problema, irmão, da gente estar cercado por batalhas, isso é normal. O problema é se o nosso interior não estiver preenchido. Sempre foi sobre ocupação, nunca foi sobre cenários externos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que um homem que ele se arrepende, um homem que tem um encontro com Jesus, eu estou aqui parafraseando para contextualizar. Esse homem é como se o interior dele fosse arrumado, limpo, esvaziado. Mas se ele não for preenchido, a Bíblia diz que os demônios que estavam lá voltarão, trazendo outros para preencher. O que a Bíblia está dizendo é que a beleza do novo nascimento, a glória de caminhar com Jesus, não diz respeito só a esse encontro com Deus quando o que não era de Deus saiu, mas fala a respeito de um momento em que tudo que é de Deus nos preenche. Porque quando você é esvaziado de toda palavra maldita, de toda arma que forjaram contra você, de todo o jugo, de todo o peso, algo precisa preencher você. Irmão, o que vai mudar a tua história não é só o que foi retirado quando você reconheceu Jesus, é o que vai ser preenchido quando você caminha com Ele. Deus tem para você palavras de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte. Deus tem para você promessas, Deus tem para você palavras de vida. Tem muita gente cansada, mesmo estando numa igreja, porque em algum momento permitiu que o Evangelho esvaziasse você do que não é de Deus. Mas você precisa se encher das palavras de Deus. A Bíblia diz: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Não se engane, irmão. Tudo que um dia esteve vazio, por algum momento foi ocupado.
A gente está com problema na educação no Brasil. Tem professores que ao invés de ensinar se tornaram doutrinadores. A gente tem uma crise na cultura, não tem espaço para falar do Evangelho. A gente tem problema na política, mas essas cadeiras foram ocupadas porque em algum momento a igreja preferiu se calar. Irmão, guarda isso: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Não ocupamos as cadeiras das reitorias das universidades. Agora a gente está assustado com tudo que está acontecendo. Não ocupamos as cadeiras em lugares de governo que tomaram decisões para a educação no Brasil. Agora a gente está assustado com a ideologia de gênero. Irmão, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Endemonizamos a arte, a cultura, a música. Durante um momento da história, a igreja perdia tempo discutindo se bateria era de Deus ou do inferno. A igreja perdia tempo discutindo se guitarra era de Deus ou do inferno. Enquanto a gente discutia costumes, o mundo estabelecia cultura. Então pega isso. Tem muitas batalhas que a gente enfrenta hoje porque a gente se omitiu ontem. Eu estou sentindo de pregar aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Tem muitas batalhas que a gente enfrenta hoje que são frutos da nossa omissão de ontem. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Nenhum gigante nasceu grande. Todo gigante já foi beber um dia. A Bíblia fala inclusive a respeito de uma tribo que foi poupada. Deus falou para que todos eles fossem aniquilados, mas eles pouparam as crianças. E quando eles cresceram, se tornaram gigantes. Gigantes que eles enfrentaram décadas depois foram povos poupados por eles décadas antes, porque tudo que a gente escolhe se omitir hoje, em algum momento vai bater na nossa porta para nos revisitar. Eu li uma frase que eu achei tão boa, ela dizia mais ou menos assim, deixa eu tentar lembrar: se você quiser curtir os seus filhos, você vai precisar criar os seus netos. Você precisa criar os seus filhos para que você possa curtir os seus netos. Se a gente não educá-los, a gente vai precisar mantê-los, porque ao invés de criarmos homens, nós temos crianças para sempre. Se a gente não torná-los homens fortes, a gente vai precisar ser um homem forte, porque os nossos filhos se tornaram homens fracos. A gente precisa ter pulso firme, porque tudo que a gente se omite hoje vai nos confrontar um dia. Um sacerdote que não se posiciona no seu casamento vai ter problemas lá na frente. Um pai que não se posiciona com seus filhos vai ter problema lá na frente. Um líder que ele não se posiciona com a visão que recebeu vai ter problema lá na frente. Irmão, quantas batalhas eu enfrentei quando assumi essa igreja. Quantos conselhos de pessoas que queriam deformar uma visão que Deus deu para caber dentro daquilo que elas enxergavam. Eu precisei ser firme e falar: eu sei do que o Senhor me falou, eu sei o que eu vi, e a visão é essa. Porque se você tentar negociar a visão para caber dentro de alguns, você vai acabar com visão nenhuma. Por isso que todo visionário ele precisa ser resiliente. Se você for omisso durante a gestação da promessa, vai enfrentar batalhas desnecessárias lá na frente. Conselho de pastor, irmão, a gente já tem batalhas demais para enfrentar. Você não precisa criar novas. Faz sentido? A gente está num momento único na história do Brasil e da igreja. A gente olha para as plataformas e para toda ideologia, irmão, as universidades federais. Que desafio. A gente olha para a América, Harvard, formada por um pastor protestante. Oxford, várias universidades formadas pela igreja protestante. Hoje, se um pastor pregar lá, é motivo de uma celebração. Eu já falei sobre isso aqui. Imagina você receber essa notícia. Você está sabendo, o pastor André Fernandes vai pregar lá em Harvard. Como que a gente receberia isso? Uau, meu Deus, avivamento. Olha que loucura. A igreja perdeu espaço até em lugares que ela estabeleceu. A igreja perdeu espaço em lugares que ela estabeleceu. Irmão, olha para mim, eu vim te lembrar que o reino de Deus fala a respeito de batalha.
te lembrar também que o reino de Deus fala a respeito de vitórias todos os dias. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus te chamou para ser forte e corajoso. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Seja forte e corajoso, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!